Pastor, seja bem-vindo a essa família. Nós amamos você, amamos sua igreja, a sua família toda. Você sinta à vontade nessa noite para ser voz de Deus nesse lugar, amém? Graça e paz a todos. Quantos estão felizes nessa noite? Diga graças a Deus. Só 5 está feliz. Quantos estão felizes? Diga aleluia. Agora melhorou. Eu me sinto muito honrado de poder retornar a essa casa de oração. Hoje, meu amigo pastor Jimmy Cruz, Deus abençoe a sua vida, sua família, todos os irmãos. Às vezes a gente compreende, e eu sou pastor de igreja, e a gente sempre trabalha com a recepção de uma igreja. Porque quando a pessoa é muito bem recebida num ambiente, o maior prazer dela é poder retornar. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para todos os recepcionistas dessa casa. É espetacular. A todos os trabalhadores dessa casa. A todos que servem a esta casa. Da entrada, à recepção, ao estacionamento, todos o recebem com um sorriso no rosto. Isso não tem coisa melhor do que isso. Tá bom? Pastor Jimmy, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 28, por favor. Tem alguns amigos aqui presentes, que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui, nos acompanhando. O Valtinho, eu quase não reconheci ele, pastor, com esse bigode. Que bigode bonito, Valtinho. Fiquei procurando o Valtinho, o Carlos eu achei, o Valtinho não achei. Ele que me procurou, eu falei, nossa, que bigodão é esse? Puxa vida. Deus abençoe Valtinho, Luana. Atos capítulo 28, a partir do verso 1. Obrigado. Deus abençoe. Acho que eu vou congregar nessa igreja. Atos capítulo 28, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 6. Tem ele na projeção, ou lemos aqui? Acho que a minha tradução deve estar um pouquinho diferente dos irmãos. Atos capítulo 28, diz assim, vamos ler aqui. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco não pouca gentileza, porque acendendo uma fogueira recebeu todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos, o pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-o na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não lhe deixa viver. E tendo ele sacudido um animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse e que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Amém? Quantos podem dizer amém por esta palavra? Ok. Amados, este ano já se iniciou, nós estamos no mês 6. Há poucos dias nós estávamos comemorando Natal e Ano Novo. E você consegue perceber que os dias têm sido abreviados. Os dias estão se encurtando. Quando você faz uma programação, de repente já passou-se a data. Ou de repente já chegou a programação da data e às vezes você não conseguiu fazer toda a programação que você queria. Ou até mesmo aquilo que você almejava fazer, porque o tempo foi atropelando tudo e o tempo não para. O tempo é um processo que você não consegue parar ele. O tempo vai indo e vai chegando e de repente você faz uma programação e você não consegue parar o tempo. E eu quero dizer aqui que quantas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que 99,9% já receberam uma profecia de Deus, uma palavra de Deus. Quantos já receberam uma palavra de Deus aí?
Eu quero dizer para você que existem dois tipos de profecia: a profecia coletiva e a profecia individual. A profecia coletiva é quando Deus usa um pastor, um pregador, um profeta para dizer a toda a igreja, a toda a nação, a todo o reino, a toda uma cidade. E quando Deus usa alguém de uma forma individual, é quando Deus levanta alguém para falar com você individualmente. São dois tipos de fala, uma coletiva e a outra individual. Aí aquelas que dá até medo, assim, né? Quando você vê aqueles irmãos assim de oração mesmo, e você tá assim, daquele jeito, e de repente vai se aproximando de você, e você só não faz o sinal da cruz, tem medo de alguém te olhar, mas você fala assim, que ele vai passando para lá, vai passando para lá, vai por mão do lado, vai por mão do outro, vai por mão do lado, vai por mão do outro. E de repente ele chega e aponta o dedo e diz, assim diz o Senhor. Então são dois tipos de profecia, e o texto que nós lemos aqui está falando de Paulo. De perseguidor, a igreja agora passa a ser perseguido. E Paulo recebe uma palavra. E a palavra que Paulo recebe não é nada mais, nada menos, não é de um profeta. Não é de um sacerdote. Não é de um rei. Paulo recebe a palavra do próprio Deus dizendo, Paulo, eu vou te esconder. E eu vou te levantar e tu pregará às nações, aos reis, aos magistrados, aos maiores da terra. Agora pare e pense. Nós não recebemos uma profecia e voltamos para trás. Quando Deus libera algo sobre a nossa vida, é automático. Você precisa avançar, você não pode recuar. E Paulo, entendendo isso, a primeira coisa que ele fez foi correr, não para se esconder, mas para ir atrás do objetivo ao qual Deus tinha falado. Então a primeira palavra que eu libero aqui para você nesta noite é essa: não recue, avance, porque é ano de vitória da igreja. Você não pode recuar, você precisa avançar. E infelizmente tem muita gente recuando ao invés de avançar. E Paulo não é bobo nada, ele pega esta palavra, guarda no seu coração, e a primeira coisa que Paulo faz é comprar uma passagem para Malta. E o texto vai começar dizendo que a viagem já foi difícil. A embarcação já começou sendo difícil. Mas agora impere aqui e entenda uma coisa. Deus falou que Paulo ia pregar aos magistrados, e aonde Paulo fosse, Deus seria com ele. Sim ou não? Quantos estão comigo, diga bem. Deus falou que Paulo chegaria, mas o primeiro versículo do capítulo 27 vai dizer assim, ó, e a viagem já começou sendo difícil. Aqui que a gente precisa entender, não é porque Deus falou que você vai chegar do outro lado, não é porque Deus falou que você vai conquistar algo, que não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, mas uma coisa é bem verdade, você vai chegar do outro lado. Aleluia! O texto já começa dizendo que já começou com dificuldade. E de repente Paulo entra nessa navegação, com o intuito no coração, de cumprir aquilo que o Senhor havia falado. Eu vou chegar do outro lado, e vou poder cumprir a missão a qual Deus colocará no meu coração. E de repente no meio do percurso, quem gosta de andar de barco aí, diga amém. Só pouca gente gosta de andar de barco. Ninguém gosta de andar de barco aqui? Quem gosta de andar de barco, levante a mão assim, bem alta, assim, quero ver. De avião. É bastante gente rico aqui, é difícil. O pessoal não quer andar de barquinho, né, pastor? O povo quer andar de avião. Aí Paulo está numa embarcação, e de repente, no meio da embarcação, começa um vento contrário, começa a soprar o vento e começa a bater no barco de um lado para o outro. Agora pensem, senhores, você no meio de uma embarcação, cheio de homens, cheio de promessa. E de repente o vento começa a assolar e bater de um lado para o outro. O marinheiro olha para o lado e diz assim, gente, o negócio é o seguinte, nós precisamos aliviar essa embarcação, porque essa embarcação está muito pesada, e não tem forma alguma de nós continuarmos, porque esse vento está assolando de uma forma, de um lado para o outro, que se talvez a gente diminuir a carga, diminuir o peso do barco, certamente nós chegaremos do outro lado. E de repente os marinheiros, os homens que estão a bordo, começam a jogar as suas bagagens, começam a jogar as suas coisas fora. Mas espera aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Não foi Deus que falou que eles chegariam do outro lado? Foi. Não foi Deus que prometeu que eles chegariam do outro lado?
É verdade, mas uma coisa é bem verdade, não é porque Deus falou que nós chegaríamos do outro lado, é que no meio do percurso nós não teríamos perda, nós não teríamos prejuízo, alguma coisa nós não teríamos que deixar no meio do caminho, porque o vento está solando e o vento está ao contrário, mas uma coisa é bem verdade e eu libero essa palavra, eu não sei o que você teve que deixar pelo meio do caminho, eu não sei o que é que você teve que perder, mas uma coisa é bem verdade, você vai chegar do outro lado. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado dizendo assim, você vai chegar do outro lado. Jogaram as bagagens fora. Homem não tem muita bagagem, né, pastor? Só mulher, né? Aqui em Pinhais as mulheres não fazem mala muito grande, só em Curitiba, né? Quando vai viajar, o homem faz uma mochilinha desse tamanhozinho assim, ó, leva um calção, um gel, um desodorante, algumas peças íntimas. E a mulher? Leva secador, leva chapinha. Dá uma ajuda aí para mim. Maquiagem, meu Deus, um estojo de maquiagem. Vai entrar na água, mas está levando maquiagem. Sangue de Jesus. Vai colocando tudo no carro. E os homens vão colocando... Você não vai colocar a tua mochila, você vem só com aquela mochilinha de irmão. Às vezes está até com sacolinha de mercado. A minha já está pronta. Só que a gente precisa entender uma coisa, gente. A geração que nós estamos vivendo nessa última geração, não foi preparada para perder. A gente só quer ganhar. Quem é que gosta de perder aqui? Levante a mão quem gosta de perder. Ninguém gosta de perder nada. Só que é totalmente contraditório, porque o Evangelho vai dizer que para você poder ganhar alguma coisa, você precisa perder. E é aqui que eu quero chegar. Se você tem um destino com Deus, se você tem algo com Deus, fique tranquilo, no meio do percurso vai perder algumas coisas. No meio do percurso você vai ter algum prejuízo em algumas coisas. Mas uma coisa bem verdade, a palavra dele vai permanecer fiel sobre a sua vida. Ele vai te preservar e você vai chegar do outro lado. Jogaram tudo para fora, perderam tudo. Agora ficaram só com a roupa do corpo. E nada adiantou. A embarcação continuou sendo assolada, jogada de um lado para o outro. E de repente o barco enroscou, parou, ficou enroscado o barco. Aí um olha para o outro e diz assim, ó, já jogamos as bagagens, já fizemos tudo que tinha que fazer, e de repente travou tudo, não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado, não vai para o outro, lá no meio, recebeu uma palavra dizendo que você vai chegar do outro lado, e de repente parou tudo. Deixa eu falar uma outra coisa, não é porque Deus falou que você vai chegar do outro lado, que no meio do percurso, no meio das suas programações, e no meio dos seus projetos, alguma coisa não vai travar. Tem vezes que vai travar, que você vai orar e vai dizer, Deus, o que está acontecendo? Está tudo travado, não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado, não vai para o outro, Deus, está tudo travado. Mas uma coisa é bem verdade, eu vou liberar essa palavra, pode estar tendo tudo travado na sua vida, mas a palavra vai se cumprir, você vai chegar do outro lado. Tudo travado, mas vai chegar do outro lado. E é aqui que a gente precisa entender. Vai chegar, travou. E é nessa parte quando trava que a gente vê que muitas pessoas recuam, porque não saiu de acordo com a sua programação, não saiu de acordo com aquilo que projetou, parou o barco, está tudo travado. Aí de repente agora, em vez de estar parado, agora a embarcação começa a ser assolada cada vez mais forte, sai do lugar. Ela é arrancada do lugar. Uma vez nós fomos pescar em alto mar, e no meio do mar, para você quem gosta de pescaria sabe o que eu vou falar agora. No meio do mar tem umas bacias de areia. Tem algumas bacias de areia que você tem, os marinheiros eles sabem por onde passar, porque senão vai enroscar o barco. E nós fomos pescar esse dia. Valtinho, pensa na chuva, pastor Jimmy, a chuva. Estava se preparando e nós todos empolgados, dizendo assim, vamos pescar, que nada, vamos pescar. Irmãos, fomos pescar. De repente chegamos do outro lado lá, andamos umas 6 horas para dentro do mar. E de repente o vento começa a ser ao contrário e solar. As linguiças que estavam na grelha, que nós estávamos tudo se alegrando, linguiça caiu tudo pro chão, disse Jesus, vamos morrer até de fome agora. A água com gás, que a gente não bebe, irmão, a gente só toma água com gás, tá bom? Né, pastor? Só água com gás, né? E Coca-Cola.
Cine não. Os dizimistas tomam Coca-Cola. Quem não toma Coca-Cola, quem não dá dízimo, toma Cine. E nós estávamos no meio da embarcação. E de repente o marinheiro, pastora, disse assim, ó: gente, nós acabamos de enroscar o barco. A minha cabeça bugou e disse: peraí, como é que enroscou o barco no meio do mar? Eu falei: esse cara tá bêbado, só pode. E nós vimos que tinha uma bacia de areia. Ele pegou, de repente ele pulou e ele ficou de pé. Eu disse: uau, eu nunca tinha visto isso. Eu falei assim: eu vou ter uma experiência, ele está andando sobre as águas. E de repente ele disse assim: ó, vocês vão ter que descer, aliviar a embarcação para poder empurrar. Aí eu disse: ah não, eu já empurrei carro, já tive Fusca, irmão, que prova ter Fusca. Já tive Kombi. Eu falei: mas barco não dá, barco não. E de repente nós descemos e tentamos empurrar de forma nenhuma. Aí sabe o que aconteceu? A hélice quebrou. Aí a gente não ia mais nem para frente nem para trás. Tudo acabado, pastor. E de repente a maré começou a encher. O barco levantou, mas só que a gente não tinha como mais sair do lugar porque a hélice quebrou. E de repente ele disse assim, ó: e tá vindo outra chuva aí. Aí de repente eu comecei a olhar as garrafas PET, nós estávamos tudo sem colete salva-vida. Eu disse: bom, eu sou o pastor, tenho prioridade, vou dar uma olhada nas garrafas PET. Eles que aprendam a nadar rápido. E de repente nós começamos a orar. Eu disse: Deus, ele falou assim: olha, vocês são crentes, vocês vão ter que começar a orar agora, porque não tem outro caminho, não tem nada que possa fazer por vocês. Aí o barqueiro disse assim: eu avisei vocês lá. Eu falei: ah, agora é fácil falar, avisou nós lá, né? E de repente escutamos um barulhinho assim, uma tobata, indo buscar rede de camarão. Aí o cara deu um sinal com a lanterna, e eu falei assim: bom, eu sou o pastor, eu vou primeiro. Lógico, por isso que é bom ser pastor. Aí fez o sinal com a lanterna, chamou o rapaz, ele veio. Ele disse assim: ó, nós estamos com a hélice do barco quebrada, nós não conseguimos sair daqui, nós estamos em 6 pessoas. Ele disse assim: ó, o combustível que eu tenho dá para ir todo mundo. Se eu for para lá e tentar voltar para cá, essa hora a gente não acha combustível e não acha nada. Pense mais ou menos alguns no meu porte, numa tobatinha. Eu disse: é agora que eu vou andar por cima d'água. Entramos naquela embarcação, irmãos, e fomos. Entrava mais água dentro da embarcação do que fora. Só que a gente fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor ainda tem algo com nós, preserva nós aí. Ajuda nós a chegar do outro lado. E cheguemos do outro lado. O barco estava parado, o barco estava travado. Vamos voltar agora. E esse barco aqui? Já jogaram, já tiveram prejuízo, já perderam a bagagem, já perderam tudo. E agora? Começa a bater de uma forma ou outra na proa do barco, na lateral do barco. E de repente o que não era para acontecer, aconteceu. O que é que aconteceu? O barco partiu no meio. O barco quebrou. E de repente, segundo o Flávio José, ele vai dizer que os próprios destroços do navio, as madeiras não afundavam, eles começaram a boiar em cima das madeiras e começaram a chegar nos lugares. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quem já boiou em cima de madeira aqui? É impossível. Só que quem está debaixo de uma palavra, até a madeira vira boia para você. Aí de repente, porque a palavra de Deus foi essa: vocês vão passar tudo que tiver que passar no percurso, mas vocês vão chegar do outro lado. Agora o barco se quebra. Pastor, mas por que acontece tudo isso? Agora por que Deus permitiu até o marinheiro perder o barco? Porque Deus não está preocupado com coisas, Deus está preocupado com pessoas. O barco pode se perder, as coisas podem se perder, mas Deus poupou você em vida. Olha você aqui hoje, quando exaltando o nome do Senhor. Aleluia. O barco se quebrou. Diga para o teu irmão: o barco se quebrou. Você pode até ter perdido alguma coisa no meio do percurso, mas Deus poupou a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. No ano de 2021, no ano de 2022, mais de 750 mil pessoas perderam a sua vida pelo coronavírus. Muitas pessoas, muitos familiares, talvez você que esteja aqui, perdeu um familiar seu. Mas deixa eu falar uma coisa: no ano de 2025, dia 21 de junho, olha você aqui, Deus poupou a sua vida.
Você tem motivo para agradecer a Deus? Deus poupou a sua vida. Eu não sei o que você perdeu nesses anos, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que te frustrou, mas uma coisa é bem verdade: Deus poupou a sua vida, e Deus poupou a sua vida para você romper, para você romper, para você romper, para você romper, para você romper. E você vai romper. Aí de repente agora, pastor, eles chegam do outro lado da ilha, a ilha chamada Malta, que era o destino. Aí de repente todos os homens chegam com Paulo, os marinheiros que estão ali, todo mundo chega junto. E agora isso aqui buga um pouco a nossa cabeça, isso aqui mexe um pouco com a gente. A gente que gosta de ler a Bíblia, tem algumas coisas, né, Walter, que mexe com a gente, pastor. De repente eles chegam do outro lado. E o texto que nós vamos ler vai dizer da seguinte forma: e tinha uma fogueira feita. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que consegue fazer fogueira na chuva? Alguém já tentou? Teve alguém que já tentou aqui? Não. Teve alguém que já fez fogueira e apagou tudo? Ontem eu orei. Fiz uma oração ontem. O vizinho da frente da minha chácara. Eu tenho um caseiro lá que está se libertando da bebida, sabe, pastor? Eu creio que até Jesus voltar ele vai se libertar. E na frente, o vizinho da frente fez uma fogueira enorme de São João lá. E pense tanto de bebida chegando. E meu caseiro conversando comigo, a boca dele enchendo d'água, assim, olhando para o outro lado. Eu dizia: rapaz, para com isso. Eu falei assim: a festa vai até quando aí? Ele disse: nós vamos começar hoje, pastor, vamos até domingo. Eu disse: tá bom. Né, Eduardo? Eduardo estava junto comigo, né? Eu fui lá para trás e disse: Deus, que assim que eles acenderem essa fogueira, desça chuva do céu. Posso falar para você o que aconteceu? Não caiu? Caia fogo do céu. Caiu chuva do céu. Acabou com a festa. Pastor, por que você quis acabar com a festa deles? Porque o meu caseiro ia pular para o outro lado e ia tomar querosene a noite inteira. Mas graças a Deus ele ficou em casa dormindo, porque não teve festa. Deixa eu te perguntar, quem é que consegue acender fogueira no meio da chuva? E eles chegam do outro lado, pastor Jimmy, e a fogueira já está pronta. E aqui agora, mexe um pouquinho comigo. Vou mexer um pouquinho com você agora. Quem é que gosta de fogo pronto aí? Diga graças a Deus. Quem é que gosta de chegar num ambiente e está tudo pronto? Diga aleluia. Mas aqui que está o problema. Nós vamos mudar essa percepção. A partir de hoje você não vai querer gostar de fogo pronto. Você vai ser um promovedor de fogueira. Aí eles chegam, a fogueira está pronta. Aí isso buga a nossa cabeça. Como é que você vai acender uma fogueira no meio da chuva? Aí eu estudando essa palavra, Deus liberou uma palavra ao meu coração para liberar a esta igreja. Existe um povo aqui em Pinhais, na comunidade ativa, que não depende de temperatura para ter fogo. Não depende de clima para ter fogo. Não depende de ambiente para ter fogo. Oh, glória! Tá chovendo, tô com fogo. Tá frio, tô com fogo. Tem culto, tô no fogo. Aleluia! Será que tem alguém aqui que gosta daqueles cultos com fogo? Oh Deus, batiza com o teu Espírito Santo, cura nessa noite, restaura. Esses são os promovedores de fogo. Todo mundo chega, vai se aquecer no fogo. E tem um povo aqui na comunidade ativa que é isso daí, que não precisa de temperatura para ter fogo. Está frio, tem fogo. É assim ou não? Amém ou não? Está desanimado, tem fogo. Está triste, mas tem fogo. Está querendo desistir, mas está aqui, dizendo assim: Senhor, estou aqui. Olha eu aqui. Aí de repente está todo mundo em volta da fogueira, que estava frio e chuva. E aqui agora eu já vou começando a preparar o sermão para terminar. Paulo está junto com eles. E de repente, pastora, o sentimento que tem no coração de Paulo, pastor, é o sentimento que tem em nosso coração, tem que ter em nosso coração.
Porque algumas pessoas estão ali, o fogo está pronto, eles estão se aquecendo. Mas Paulo, ele sabe para que ele foi chamado. Ele começa a recuar, ele diz: Deus, está chovendo, está frio, os dias são maus, e a qualquer momento, o fogo que está feito, essa fogueira vai se apagar. Mas se depender de mim, o sentimento que está no coração de Paulo, Senhor, se depender de mim, este fogo nunca vai se acabar. Senhor, se depender de mim, esta fogueira nunca vai se apagar. Que esse sentimento possa pairar sobre esta casa, possa pairar sobre o seu coração, possa pairar sobre a sua vida, de você não querer somente se aquecer nessa fogueira, mas você ser um catador de lenha e jogar fogo neste lugar. Paulo se afasta, Paulo sai do lado, e o povo está ali e a fogueira está se apagando. Porque é assim que acontece. Se não repor, apaga. Se não tiver lenha, não tem fogo. Paulo se retira, vai para o canto, e os outros que estão junto com ele não têm o mesmo sentimento. Eles querem se aquecer porque eles estão com frio. E ter frio não é o problema. Eles estão ali porque eles querem ser aquecidos pelo fogo. Isso também não é o problema. Só que a gente não pode ser egoísta ao tal de pensar somente em mim, porque daqui a pouco vai chegar mais gente com frio, mais gente que precisa, e você vai estar aqui dizendo: enquanto eu estiver aqui, esse fogo nunca vai se apagar. Eu vou mantendo lenha nessa fogueira, eu vou mantendo lenha nesse fogo, para que aqueles que forem chegando, talvez não queiram se envolver, mas que sejam aquecidos por esta presença. Se retira. Aí Paulo vai de um lado para o outro, e os homens estão lá. Aí aqui que é mais interessante, Paulo se abaixa e vê um feixe de lenha. Quando ele pega o feixe de lenha, agora o problema de Paulo não é mais o mar revolto. O problema de Paulo agora não é mais a tripulação. O problema de Paulo agora não é mais o barco. O problema de Paulo agora é outro, muito mais sério. Qual é o problema de Paulo? Pelo sentimento no seu coração de o fogo nunca se acabar, ele vai e pega um feixe de lenha. Só que dentro desse feixe de lenha tem uma víbora mortal, e a víbora morde a sua mão. As pessoas estão olhando, estão dizendo: muito mal fez esse homem para com os outros. É por isso que ele sobreveio tudo isso. É por isso que ele veio o naufrágio. É por isso que ele veio todas essas situações. Agora nós vamos olhar para ele, agora é o fim dele. Ele talvez seja um fugitivo, porque olha o que está acontecendo. Entrou no barco, o barco veio a naufrágio. Agora de repente nós estamos vendo uma víbora mortal, mordeu a sua mão. Os homens só esperando. Entenda uma coisa aqui, por favor: quem está esperando a morte de Paulo não é quem está fora, são as pessoas que estavam na mesma embarcação que ele. Não eram os estranhos, os homens da ilha de Malta. Quem está esperando Paulo morrer é os homens que estavam junto com ele. Aí a víbora morde a sua mão, e de repente ele olha, a víbora sai pendurada na sua mão. Irmãos, cobra é algo muito sério. Cobra é algo muito perigoso. Eu tinha um vizinho da minha chácara, um senhor de idade, conhecedor de roça, conhecedor de tudo. Tinha habilidade e propriedade naquilo que fazia. E de repente, por esses dias agora, ele estava fazendo a horta, coisa que dominava. Uma cobra de 25 centímetros, chamada-se urutu cruzeiro. 25 centímetros. Grudou em sua mão. Estava escondido atrás de uma folhagem. Não demorou 5 minutos. Veio a óbito. Não aguentou. Uma pessoa que tem experiência. Até tentou correr para estancar o veneno, mas não teve como. Aí, segundo o historiador Flávio Josefo, vai dizer que esta víbora, só pelo fato de ela grudar em alguém,
é morte instantânea. A pessoa incha na hora e vem a óbito. Só que Paulo não está brincando de ser crente. Paulo é crente. Até a víbora que mordeu ele, o veneno teve que virar substância para a sua saúde. Até o veneno da cobra teve que virar substância para a sua saúde. Aonde as pessoas estão olhando e estão dizendo, vai morrer, agora já era. E esse não vai aguentar. Eu sabia que já ia recuar, eu sabia que ia parar. De repente Paulo vem com um feixe de lenha nas suas mãos e joga na fogueira. Pastor, e aqui está o problema. A cobra está grudada na sua mão. A cobra, a partir do momento que morde ele, a cobra não sai fora, ela fica grudada na sua mão. E aqui que está o problema. Porque o texto que nós acabamos de ler vai dizer da seguinte forma: que a cobra fugiu do fogo. Fugiu da onde? Fugiu da onde? Então significa que cobra não gosta de fogo. A cobra não gosta de fogo. Paulo, mais inteligente, ele pega essa cobra, pastor, ele não anda passeando com ela, porque tem gente que é assim. Aquilo que está travando a sua vida fica passeando de um lado para o outro, dizendo, Deus, eu não consigo. Aconteceu isso, eu não vou mais para o culto, eu não quero mais saber de igreja. Não, Deus, eu não quero mais saber disso. Aí de repente Paulo olha para sua mão e diz assim, ó, eu não vou ficar passeando com víbora para cima e para baixo. Se é fogo que ela não gosta, eu vou levar ela para o fogo. E de repente ele vai chegando até o fogo. A víbora não solta da sua mão. E de repente ele faz 2 movimentos. A cobra cai no fogo. E é resolvido o problema de Paulo. Posso falar uma coisa para você? Você já ouviu pessoas falando assim, pastor, eu estou fazendo e parece que nada dá certo, nada desenvolve, e você acaba recuando, de repente alguma coisa te neutralizou no meio do caminho, alguma decepção te neutralizou no caminho, mas ainda bem que Deus te trouxe a esse culto, porque nesse culto tem fogo, e aquilo que está neutralizando a sua vida vai ficar depositado no fogo aqui hoje. Oh glória! Aquilo que te neutraliza vai ficar depositado no fogo aqui hoje. Então tem uma história de 2 cramunhão, um bem arrumado, pastor, e o outro esgualepado de fogo, tudo sujo. Aí de repente se encontram após um culto de domingo. Aí um olha para o outro, o bem arrumado diz assim, o esgualepado olha para o bem arrumado e diz assim, você está vindo da onde? Ele diz, eu estou vindo de um culto. Sério? Sim, estou vindo de uma igreja. Acho que eu vou até congregar nessa igreja. Sério? Sim, vou congregar nessa igreja. Por quê? Nossa, eu fui lá, o povo não dá glória a Deus, o povo não adora a Deus, o povo não busca a Deus, não tem nada naquela igreja. Me senti até confortável dentro daquele culto. E você, por que você está tudo desse jeito queimado? Ele diz assim, rapaz, eu não tive a mesma sorte que você. Por quê? Eu fui num culto na comunidade ativa, no domingo, saí de lá sapecado pelo fogo da glória daquele lugar. Fui naquele culto, não consegui ficar dentro daquele culto. Era um dando glória a Deus, outro dizendo aleluia, outro dizendo deixa queimar. Não aguentei ficar naquele culto, tive que ir embora. Porque onde tem fogo não tem cobra. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, aonde tem fogo não tem cobra. Mas por favor, não fique passeando com a cobra para cima e para baixo na sua mão. Se ela não gosta de fogo, leve ela para o culto. Rompa. Não deixe que mais nada e ninguém neutralize o que Deus tem na sua vida. Não deixe que nada e ninguém pare o projeto que Deus tem na sua vida. Você precisa prosseguir. Não é por causa das perdas que você teve, as decepções que você teve, que pode te neutralizar. Você precisa continuar. Você precisa seguir. E nós temos aqui uma história de uma jovem que perdeu toda a sua família, ficou somente com a sua sogra, decepcionada com a vida, decepcionada com tudo. Aí de repente é tirada da sua terra natal. Eu estou falando de Ruth e Noemi. São tiradas da sua terra, pastora.
Aí de repente Orfa está junto com elas. É Orfa, Ruth e Noemi. Tiveram perdas, perderam seus esposos, perderam tudo que tinha e agora estavam em terra estranha. Aí aqui que é o problema agora. Ruth já está de idade. Noemi já está de idade, desculpe, Noemi já está de idade. Noemi faz uma reunião com elas, pastor, dizendo da seguinte forma: vocês precisam seguir a vida de vocês, porque eu já estou de idade, eu não posso gerar mais, porque se eu fosse gerar, demoraria muito tempo para preparar marido para vocês. Então o momento que nós estamos vivendo é um momento de adversidade, é um momento que a gente não pode promover nada uma pela outra. Eu não posso promover nada para vocês, é melhor vocês voltar para a terra de vocês. Aí de repente Orfa, a Orfa congrega lá no Santa Cândida, a Orfa não congrega aqui, quem congrega aqui é só a Ruth. A Orfa, no momento da adversidade, pastor Jimmy, ela diz assim, ó: então tá bom, se você tá falando para mim ir embora, eu vou embora. Tô vazando, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Agora a Ruth fica parada. Aí Noemi olha para ela e diz assim, ó: ô minha filha, vai embora, prossiga seu caminho, prossiga a sua vida. Ela diz assim, ó: eu não vou. Por que você não vai? Ela diz assim, ó, Noemi diz assim, eu já sou de idade, não tenho mais nada para te oferecer. Aí Ruth olha para ela e diz assim, ó: você que pensa que você não tem nada, eu vou ficar, mas eu vou ficar com uma condição. Peraí, agora Ruth, que é serva de Noemi, está impondo uma condição. Qual é a condição? Aí Noemi olha para ela e diz assim, minha filha, mas o que é que você vai impor? Ela diz assim, ó: eu vou ficar com essa condição: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu não arredo o pé daqui. Eu estou perdendo todo momento da adversidade, mas eu vou permanecer. Agora pare e pense comigo. Alguém que não tem nem onde reclinar a cabeça, está dizendo, eu vou permanecer, eu vou ficar até o fim, porque eu prometi algo lá atrás, e eu vou cumprir aqui na frente, porque não é só no momento bom que eu quero estar junto, eu também quero estar junto no momento de adversidade. Porque os melhores companheiros, os melhores amigos você conhece no momento, não é no momento bom, é no momento da adversidade, no momento em que está tudo em crise, está tudo dando errado, está tudo perdendo. De repente você vai ver e você reconhece e sabe quem são as pessoas que realmente estão ao seu lado. Aí de repente elas ficam, só que elas estão em cidade estranha. Eu estou falando aqui de perda e estou falando de objetivo de seguir em frente. Eles perderam tudo na embarcação, mas chegaram no destino final e promoveram fogo. Agora eu quero falar de colheita, daquele que obedece a Deus. Aí de repente, pastor, elas estão numa cidade estranha. Noemi diz para ela da seguinte forma: nós estamos numa cidade estranha, aqui você também é estranha, as pessoas não vão te reconhecer. Então faz o seguinte, minha filha, saia pela manhã e procure um campo, e nesse campo você comece a colher, porque lá agora é época de colheita de espigas. Porém, você é escrava, você é estrangeira, você não pode colher dos frutos da árvore, você tem que colher daquilo que cai sobre o chão. Ela disse, tudo bem. Amanhece o dia, ela sai e chega a um campo. Ela entra na cidade de Pinhais, e ela entra procurando um campo, e de repente ela vê uma igreja preta bem grandona. Aleluia, uma igrejona pretona, onde o povo vive metendo cacete de parede preta. É melhor ter parede preta do que um monte de gente corrupta. É melhor ter parede preta do que um monte de gente fazendo enganação com o povo, roubando lã da ovelha. Mas aqui nós sabemos que tem parede preta, mas o dono da igreja está presente aqui nesse ambiente. Ela entra no campo, os trabalhadores estão trabalhando, e ela fica assim, ó, pastor, no cantinho, porque ela é estrangeira, não conhece ninguém. E de repente cai uma espiga ali. Ela toda tímida vai e pega. Aí de repente vai um outro jeito, vai pegando espiga. Irmão, quem já teve por cima, tem que começar por baixo de novo, não é fácil. Porque se você for ver a história de Ruth, na cidade onde ela estava, tinha tudo. Mas para onde ela foi não tem nada. Mas ela tem o coração de serva dizendo, mesmo não tendo nada, eu continuo sendo grata ao Senhor. Se for preciso começar por baixo, eu começo tudo por baixo de novo. Mas eu não deixo de adorar ao Senhor. Mesmo tendo, mesmo não tendo, eu estou aqui para buscar ao Senhor. E vai catando as espigas.
vai andando e vai catando espiga. Aí chega o dono do campo. Não, eu vou pegar a distância aqui agora. Se você não der glória a Deus, eu vou pular esse púlpito aqui e vou sair correndo dessa igreja agora. Se você não der glória a Deus agora, você está feio. Chegou o dono do campo. E ele começa a observar aquela moça. E de repente, ele cutuca um dos trabalhadores e diz assim: quem é esta moça? Eles dizem assim: olha, ela está trabalhando. Aí ele chega até ela: pastor Jimmy, o dono do campo. Ô, irmão, eu estou falando do dono do campo. Estou falando do dono do campo. Ele chega até ela e diz assim: moça, eu tenho visto o seu trabalho. Pastor, ela não é digna de tomar um copo d'água junto com os servos. Só que o dono do campo está do outro lado observando. Porque deixa eu te falar uma coisa. O dono do campo te vê quando você está por cima. Mas o dono do campo também te vê quando você está por baixo. Porque o dono do campo conhece a intenção do teu coração, se você só quer estar por cima. Ou você também tem a capacidade de poder ficar por baixo. Aí de repente ele olha e diz assim, ó: eu tenho visto o teu esforço. Eu sei o que você está passando. Você passou um período de perda. Você passou um período dificultoso. Você passou até um período de abandono. Mas eu estou vendo o teu esforço e estou vendo que você não para de trabalhar. Eu estou vendo o teu esforço. E você não para de trabalhar, continua trabalhando. Continua pegando espiga, está trabalhando. Está sendo humilhada, mas continua trabalhando. Foi desprezada por todo mundo, mas continua trabalhando. Teve perda na sua vida, mas continua trabalhando. O dono do campo me trouxe lá do Santa Cândida para dizer que ele está sondando o teu coração e ele está vendo o teu esforço. Ele diz para ela: pastor Jimmy, pode tomar água com meus trabalhadores. Tem água para você beber. Tem água para você tomar. Eu preciso de alguém agora para me ajudar. Você vem aqui. Esse cara fera aqui agora. Beleza? Suave, irmão. O dono do campo vai atrás do servente. Ei, tá vindo uma moça aí atrás. Você fala assim, Senhor. Sim, Senhor. A partir de agora, ela não vai mais pegar espiga no chão. Eu quero que você comece a chacoalhar esse cesto aí. Vai chacoalhando. Pastor, ela está atrás dizendo assim, ó: não está caindo só resto, está caindo um monte de espiga. O dono do campo olha para ela e diz assim: vai, minha filha, vai, porque eu vi quando você estava me servindo no pouco. Agora fique à vontade que tem abundância para você. Fica tranquila que tem abundância para você. Oh, glória! Fica aí, servo, fica aí, fica aí. Eu estou sentindo o cesto chacoalhar aqui nessa noite, ó. Oh, irmão. Pensa comigo aqui. Imaginou a gente que já esteve lá em cima. E agora a gente que começou talvez agora. Está com o cesto cheio. E você que talvez já esteve num patamar. Aí teve que retroceder em algumas situações. Você está catando espiga pelo chão. Mas está fazendo isso com o coração alegre. Está fazendo isso com o coração transbordando de alegria. Dizendo: não tem problema.
Ele disse que ele é fiel no pouco. Se eu for fiel no pouco, ele no muito é. Eu vou ser aqui, e o sol escaldante, ela aqui, ó. Ela diz assim, ó, bom, se ele disse que eu vou tomar água, vou tomar até uma água. E o trabalhador está lá, ô, que trabalhador bom esse, não para. Oh, tá peneirando a areia aqui. Você pode aplaudir o Senhor por a vida desse servo? Ela volta para casa. Aí de repente, o dono do campo olha para ela e diz assim, ó, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Ele olha para ela e diz assim, ó, tem fartura nesse campo aqui. Não precisa ir colher em outro lugar. Não precisa ir para outro lugar. Pastor, mas lá estão me fazendo proposta. Não. O propósito de Deus é aqui. Ainda tem espiga de milho para você aqui. Tem colheita de Deus para você aqui. Aí de repente, olha só, olha que frase importante. O dono do campo, Boaz, está dizendo, não precisa ir para outro campo, fique aqui com a gente. Beleza. Ela volta para casa, com o cesto cheio, com os borná cheios. Quem sabe o que é borná? Gente, não tem ninguém da roça aqui. Borná é aqueles saquinhos que tem assim que você faz até com roupa. De pegar, tira col que diz, pega pedra, tira passarinho. Ninguém? Vocês são chiques demais aqui. Ela está com o cesto cheio, chega em casa. Quando ela chega em casa, Noemi está sentada. E ela diz assim, Noemi, tenho notícias boas para te dar. Chegou a provisão de Deus para nós. Não, eu gostei do aleluia desse irmão, vou voltar. Noemi, chegou a providência de Deus para nós. É, minha filha, chegou. O que é que aconteceu? Ruth, não acredito. Da onde tanta espiga de milho desse jeito? Ela disse, nem te conto. Aonde você foi? Fui num culto domingo na comunidade ativa. Minha filha, mas mesmo assim nós estamos passando dificuldade. Olha a angústia que está na sua alma. Olha a dor que está no seu coração. Ela disse, eu não vou te contar outra coisa. Aliás, vou te contar. Sabe quem estava lá? Quem? O Jimmy? Não, o dono do campo. O dono do campo estava presente. Ela diz, que coisa boa. Aí Noemi começa a chorar. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, que hoje tudo, né? Dentro do culto até mesmo a gente conversa. Se lembra da frase que Boaz disse para Ruth? Quem está comigo? O que ele disse para ela? Não vá para outro campo. Amém? Pastor, ele não mandou o WhatsApp para Noemi. Quando Ruth chega em casa, e Ruth diz assim, ó, eu estive no campo. Qual campo? No campo de Boaz. Uau! Noemi já começa. No manto, terra. Porque quem ia dar continuidade à geração de Ruth e Noemi era Boaz. Aí de repente Noemi olha e diz assim, minha filha, sabe quem é esse homem? Sabe quem é esse campo? Aquele a qual Deus tinha falado lá atrás, dos anos passados, o quê? Ele iria dar continuidade à nossa geração. Aí olha a frase, não tinha Orkut, não tinha nada. Sabe qual foi a frase que Noemi usou para Ruth? Não vai para outro campo, não. Permaneça nesse campo, porque nesse campo tem muita coisa para você colher. Ô irmão, essa palavra aqui, pastor, tem endereço. Isso aqui é a resposta de Deus para muita gente aqui. Não vai colher em outro campo. Fique aqui, permaneça aqui. Para de ser teimoso, para de brigar com Deus, fique aqui. O tempo da colheita está chegando para a sua vida. Aí de repente, para mim encerrar agora, vou dar um pausa nesse relógio aqui. Ele não para.
queima agora. Não vai queimar. Pastor, ela chega em casa agora, ela tem milho para a semana inteira. Imaginou você precisar comer milho a semana inteira, coisa boa. Aí a Noemi olha para ela e diz assim, ó, Ruth, mas eu tenho uma coisa para te falar. Nós chegamos no final da colheita. A colheita vai se encerrar. E como nós somos estrangeira, não tem mais nada para a gente fazer aqui. Mas eu posso te falar uma coisa, Ruth? Pode, senhora. Tome um banho. Ponha a sua melhor veste. Não use aquela tua sandália Melissa. Não use sapatilha sem meia. Lava o pezinho. Por quê? Põe uma roupa decente, porque você é crente. Noemi está dizendo para Ruth. Não seja vulgar e não ganhe ele pelos olhos. Ganhe ele pelo sentimento, pelo coração daquilo que você é. Mulher séria, serva. E deite sobre os seus pés. Ao amanhecer o dia, ele vai ver quem está lá. E ela fez todas as instruções. Ainda bem que aqui em Pinhais não tem aquelas melissas, né, pastor? Aquelas sapatilhas sem meia. Graças a Deus, os homens podem ficar tranquilos aqui, né? Ela deita, pastor. Amanheceu o dia. Boaz acorda. Ele toca a mão sobre ela. Ele diz, que surpresa agradável você por aqui. Ela diz, sim, eu estou aqui para servir ao Senhor. Ele diz, que notícia boa. Você esteve no campo todo esse tempo. Você esteve no campo trabalhando incansavelmente. De manhã, de tarde, de noite, no sol, com fome, só bebendo água. E eu ouvi muito falar de você. Eu ouvi que você honra as pessoas. E quando você honra alguém, eu tenho o prazer de honrar você. Oh, irmão, eu gostei desse aleluia. Eu tenho prazer quando você honra alguém e eu gosto de honrar você também. Aí ele diz assim, pastor, para nós encerrar agora. Ruth, a partir de hoje, eu não quero mais que você seja serva. Eu não quero mais que você pegue espiga de milho. Agora eu preciso de uma outra pessoa. Deixa eu ver quem. Vem você, esse careca aqui que está brilhando a careca dele aqui. Você tinha um pouco de cabelo igual eu, né? Você tinha um pouco de cabelo igual eu, né? Agora já não tem mais? Faz tempo. Faz tempo. Você pode tirar esse paletó? Você pode tirar esse paletó. Você é Ruth agora, tá? Que Ruth bonita é essa? Boaz diz a seguinte forma para ela: a colheita acabou. O ano da colheita acabou. Eu tenho visto as suas mãos. Tenho sondado as suas lágrimas. Tenho visto o seu coração. E a partir de agora, ele diz assim, ó, espera um pouco. Ele vai dentro do seu celeiro, tira a sua túnica e joga sobre o chão. Agora não é mais Ruth que está se abaixando. Agora é o próprio dono do campo que está tirando do seu celeiro e enchendo a sua túnica. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para alguém aqui: o tempo de vergonha acabou. Chegou o tempo de honra para a sua vida. Você serviu muita gente com o coração voluntarioso, com o coração ferido. Agora o dono do campo está dizendo: agora quem vai servir você sou eu. Pode pegar Ruth. Isso mesmo, já vem assim, ó. Olha só, com fartura, ó. Ele pega tudo. Ele não, ela. Pega tudo. E sai. Vai saindo devagarzinho. Ah, irmão, você está feio na foto, ó. A Ruth saindo cheia de espiga, você não está nem aí, ó. Aí ele dá um grito dizendo: Ruth, espere. Ponha isso sobre o chão. Vem até cá.
Ele pega na mão dela e diz assim, ó: a partir de hoje, se você aceitar, eu não quero mais você como serva. Se você não der glória a Deus, agora eu vou virar um mortal aqui, peraí. A partir de hoje eu não quero mais você como serva. Eu quero você como minha noiva. Quero você como minha noiva. Olha a promessa de Deus concretizando na vida de quem esperou, na vida de quem aqueceu fogueira, na vida de quem incendeu fogo. Aí de repente, ô irmão, por favor, depois você digita esse vídeo aí, ó. Vamos andar de mão dada. Aí ele tá, pastor, agora o negócio é o seguinte. Eu vou largar a mão para não ficar muito feio. O dono do campo está dizendo assim, ó. E o negócio é o seguinte: você me serviu no oculto, aonde não tinha plateia para ninguém ver. Você não teve vergonha de se abaixar até o chão para poder colher alguma coisa. Mas eu vou fazer o contrário, porque eu sondei o teu coração. Eu vou fazer diferente. O que o Senhor vai fazer? Eu quero andar com você como noiva, perante todo mundo, para poder honrar você perante todos. Olha, andando com a noiva. Que noiva bonita é essa? Oh glória. Ele andando de um lado para o outro como noiva. Ele disse para ela assim, ó: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Obrigado. Pastor, você usou duas mensagens. Não. Usei dois personagens com o mesmo propósito. Paulo perdeu tudo, mas não perdeu o coração voluntarioso, dizendo: Deus, eu perdi tudo, perdi a bagagem, perdi tudo, até a embarcação foi, mas o desejo de servir ao Senhor permanece dentro do meu coração. Ruth e Noemi, qual é o propósito? Perderam tudo, perdeu o esposo, perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo. E qual é o propósito? Não tem problema, se for preciso começar do zero, eu vou começar do zero. Mas uma coisa é bem verdade, o meu propósito eu não vou perder. Você pode se pôr sobre os seus pés, nós temos 10 minutos para orar. Se põe sobre os seus pés. Cadê o povo do barulho aí, para ajudar nós? Quantos entenderam as mensagens? Você consegue entender isso? Que é no momento talvez da tua maior adversidade que Deus quer honrar a sua vida. Talvez seja no momento dos maiores fracassos da sua vida, é que Deus quer honrar você, honrar a sua história. E normalmente quando acontece isso, nós preferimos recuar em dizer: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Deus, eu estava bem, eu tinha tudo, eu estava bem financeiramente, de repente levei um tombo, perdi tudo, mas não tem problema, Deus, eu perdi tudo, mas a minha paz e a tua presença jamais eu quero perder. Salmo 51, para nós encerrar, Davi diz da seguinte forma: Davi cometeu um adultério, cometeu um crime. Aí de repente no Salmo 51, na sua oração, ele diz assim, ó: Deus, eu tiro a coroa de rei, eu abro mão do reinado, eu abro mão do trono, eu abro mão de todas as riquezas, mas de uma coisa eu peço: não retires de mim a tua presença. O homem ele pode perder tudo, mas uma coisa ele não pode perder, é a presença. Eu posso chamar o pessoal para orar, pastor? Eu não sei em qual condição você se encontra. Talvez você se encaixe em uma dessas histórias, principalmente no segundo contexto. Talvez você esteja vivendo o pior cenário da sua vida, aonde você está inserida nessa história, onde você está inserido nessa história. Mas é Deus dizendo para você: você não perdeu, você vai ganhar. Eu quero te convidar, corre aqui na frente, eu quero orar com você. Eu já estou aqui na frente. Não tem ninguém, só eu?
Ah, não acredito. O Valtinho, vem aqui para ajudar eu. Isso, pode vir. É noite de honra de Deus para a vida de vocês.